Vamos agora a um debate. Encerrada a fase de sustentação das defesas, o CNN Arena quer saber o que esperar da fase final do julgamento da trama de golpe, que será na semana que vem. Nós convidamos para esse debate o doutor em Direito Constitucional e professor de Direito Penal, Fernando Capano, e a advogada e também professora Soraya Mendes. Aos dois, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na CNN. Eu agradeço a participação aqui no Arena. Vou começar com as damas, viu, professor? Certamente. Professora Soraya, as defesas adotaram a estratégia de criticar a atuação do ministro Alexandre de Moraes e da PGR no processo da trama de golpe. Essas críticas têm fundamento? Elas podem influenciar no resultado desse julgamento? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos, todas que nos acompanham, especialmente o professor, com quem ainda não tive a oportunidade para ver, de debater. Leandro, as defesas fizeram, na verdade, não críticas, eu não quero usar o juridiquês, mas a questão fizeram algumas alegações que já foram trazidas em outros momentos nesse mesmo julgamento, que dizem a respeito da suspeição eventual do ministro Alexandre de Moraes, da própria incompetência da primeira turma, além de outras questões, que aí sim talvez seja aqui um objeto do nosso debate em algum outro momento, que falam da proatividade de parte do magistrado, no caso do relator ministro Alexandre de Moraes, naquilo que, no campo do direito, das ciências criminais, de uma forma geral, e da dogmática, especificamente penal e processual penal, nós chamamos de uma interferência indevida, vez que, em tese, ou melhor, em teoria e dentro de uma estrutura garantista, o juiz ele não pode ser alguém que vai em busca da prova, ele deve ser alguém que recebe as informações de acordo com aqueles que são os requerimentos das partes, e a partir daí ele defere e indefere a realização de diligências, enfim, e toma as suas decisões. Então, o que o corpo de advogados que estão fazendo a defesa desse núcleo 1 fez foi levantar estas questões, dizendo que, já está superada a questão relativa à presença ou não do ministro Alexandre de Moraes ali como um julgador, independentemente de ser ele também, em certa medida, e eu digo em certa medida porque já falei sobre isso também aqui no Arena, de ser ele também uma, aspas, vítima, em certa medida, porque, na verdade, a vítima é a própria instituição Supremo Tribunal Federal. E segundo, em relação à própria turma, que também é uma questão superada. E, por último, aí sim, o que se abre num leque um pouco mais complexo de análise e que se tornou muito nítido hoje, até pela demonstração quantitativa, através de slides, que é essa proatividade de parte deste juiz que se tornou um juiz praticamente instrutor, ou como algumas das defesas utilizaram, também um inquisidor. Então, acho que está por aí esse primeiro momento de, agora sim, coloco nos termos utilizados por você, crítica das defesas em relação ao que aconteceu nesses 2 dias de julgamento. Professor Fernando, essas críticas podem influenciar o julgamento? Boa noite. Olá, boa noite, Leandro, boa noite, professora Soraya, boa noite a todos que nos veem. Agradeço aí a oportunidade de contribuir, ainda de maneira muito singela, com esse debate. De fato, essas críticas, em alguma medida, talvez possam criar a oportunidade de um dissenso no âmbito lá da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que está fazendo juízo de valor sobre todo este processo. Me parece, até por uma questão de sinalização prévia, que talvez possa haver, inclusive, um dissenso, e esse dissenso, em alguma medida, talvez poderia ser inaugurado pelo próprio ministro Luiz Fux. A gente precisa, obviamente, lembrar que, se eventualmente houver, de fato, realmente um dissenso construído aí pelas defesas e acatado por um ou por mais ministros, nós muito provavelmente teremos aí não só o manejo de um embargo de declaração, que me parece quase certo,
para suprir eventuais omissões ou contradições por ocasião do crivo e do juízo de valor que vai se fazer sobre esse processo, mas também uma infringência, o que tecnicamente e até obedecendo regras regimentais lá do nosso Supremo Tribunal Federal, levariam o caso ao crivo do plenário, ou poderiam levar o caso ao crivo do plenário na sua composição máxima. É uma questão que, obviamente, nós vamos ter que acompanhar, porque essa sinalização, salvo melhor juízo, me parece que talvez poderia ser estendida também aos demais núcleos. Ou seja, se houver um dissenso e esse dissenso for inaugurado agora por ocasião deste núcleo principal, me parece que talvez a mesma lógica vai se estender também para o julgamento dos demais núcleos, eventualmente, esperar para verificar o que vai acontecer nestes desdobramentos a partir da semana que vem. Agora, professor Fernando, houve alguma surpresa nessa fase inicial do julgamento? Olha, eu acompanhei com bastante atenção, acredito que, obviamente, a maior parte da comunidade jurídica também está acompanhando, especialmente a comunidade jurídica, porque este é efetivamente um julgamento histórico, um julgamento de relevo, um julgamento de substância, talvez sem paralelo na história da nova República, e eu acredito sinceramente que me surpreendi, confesso, com esta postura, já agora por ocasião das alegações finais, de alguns dos profissionais da advocacia que passaram a, de maneira muito direta e muito própria, sustentar um afastamento deles para com a conduta, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro. Confesso que eu ainda não tinha percebido com essa profundidade e com esse tipo de abordagem o que vi hoje, especialmente hoje, no segundo dia em que as defesas dos últimos réus se manifestaram, e quero crer que talvez essa seja uma estratégia até mesmo para poder, em alguma medida, viabilizar a construção desse dissenso que faria com que o processo se estendesse na ritualística que a gente tem aí no bojo do processo penal. Professora Soraya, houve alguma surpresa nessa fase inicial do julgamento? Leandro, por várias vezes nós falamos aqui em diversas oportunidades no Arena ao longo de todos esses meses que acompanhamos esse julgamento, a respeito das alegações das defesas de que não estavam tendo acesso às provas, Eu sempre fiz a consideração que vou repetir agora, dizendo: direito à ampla defesa tem de ser, obviamente, respeitado sob pena de macular o processo como um todo. O devido processo legal precisa ser respeitado. Agora, o que até este momento, ao menos para mim, não estava absolutamente claro era a quantidade de provas, a quantidade de arquivos que foram enviados às defesas. Hoje pela manhã ainda foi mostrado isso também em slide, 70 teras, no prazo que é um prazo absolutamente impossível, e aqui está o professor que é também da área, e sou também da área, absolutamente impossível de se fazer uma defesa. Então, o que me surpreendeu não foi a tenacidade e a coragem, dizia Sobral Pinto: a advocacia é profissão para corajosos, não é profissão para covardes. Então, não me surpreende a coragem com que os advogados se colocaram na tribuna, que defenderam os seus clientes, ao passo que também o fizeram com uma técnica exímia. Se você me permite aqui uma nota de rodapé rapidinha, eu recomendo, acredito que o professor também, a todos os alunos e alunas de direito deste país que assistam essas defesas, porque foram aulas e realmente de como se utilizar da técnica, da retórica, da advocacia. Mas te confesso que me surpreendeu esta quantidade de documentos e que me surpreendeu também o cálculo, como eu dizia antes, da proatividade do magistrado. Eu acho que esses pontos aqui colocam uma discussão que vai precisar ser feita. Eu, assim, com todo o respeito, né, às opiniões contrárias, mas eu não acho que as questões de dogmática penal, aqui cá entre nós, que sejam ainda delação premiada, embora a voluntariedade me seja muito caro, eu já disse isso, acho que réu preso não deve fazer delação, pontos, já escrevi sobre isso. Mas, e concluindo, e outras questões também, mesmo o princípio da consunção, mas as questões processuais são a pedra de toque. Então,
Paridade de armas, esse não possibilidade de exercício da ampla defesa, isso realmente veio em números a me surpreender. Agora, senhores, deixe-me colocar aqui um ponto, falar sobre a questão do instrumento dos embargos infringentes, né? Que é um instrumento que permite reabrir o julgamento quando há uma decisão, quando não há uma decisão unânime, no caso, né? Existe no entendimento do Supremo Tribunal Federal, no regimento interno, que os advogados podem, a defesa pode questionar, né, usar esse instrumento. O regimento fala que no plenário do Supremo Tribunal Federal são necessários 4 votos. Agora, lá no passado, em 2018, houve um caso de julgamento em que os ministros interpretaram que apenas 2 votos divergentes a defesa poderia questionar. Na avaliação dos senhores, é necessário agora, nesse período da primeira turma, haver 2 votos divergentes? Ou se algum ministro questionar, por exemplo, a dosimetria, né, da pena, no caso, de cada acusado, de algum acusado. Como os senhores olham esse cenário? Porque pode mudar e pode até demorar um pouco a aplicação da pena, porque se houver esse pedido, né, a matéria ela segue para o plenário do Supremo Tribunal Federal e será analisada por 11 ministros e não 5 como 5 ministros que estão presentes na primeira turma. Como os senhores avaliam esse instrumento? Os senhores avaliam que se houver apenas uma divergência em relação à dosimetria, o advogado tem competência de questionar e pedir a questão desse instrumento, dos embargos infringentes? Professora Soraya. Leandro, nós temos as normas regimentais que precisam ser seguidas, nós temos lá a estipulação da proporcionalidade necessária para que se tenha a utilização de qualquer instrumento e os embargos infringentes não são diferentes. A não ser os embargos de declaração, que como o professor muito bem também colocou aqui, se tratam de uma outra hipótese de omissão, contrariedade, enfim, que não é o caso, ou melhor, que é o caso, seguramente teremos embargos de declaração. Agora, eu sou favorável, pela minha posição, independentemente do que se tenha de construção jurisprudencial, que todos os recursos sejam absolutamente facultados. Então, temos regras a serem seguidas, as regras precisam ser seguidas. Agora, nós estamos tratando de um caso especialíssimo que demanda, sim, sempre a avaliação e que, se necessário for, deve ser levado, sim, ao plenário, mas nunca cercear. Agora, de qualquer sorte, existem regras a serem seguidas, essas regras são estipuladas para qualquer recurso. E outra coisa, digo isso também como advogada, recurso tem que intentar, recurso tem que ser feito. Né? Então, porque é a oportunidade que se tem muitas vezes de mudar algum entendimento, claro que não sendo manifestamente protelatório, mas é preciso que se faça absolutamente tudo o que seja necessário. E, como eu disse, as defesas têm total técnica para isso. Professor Fernando? Pois é, Leandro, eu vou, obviamente, me permitir um encaminhamento que vai ao encontro da professora Soraya. Antes de mais nada, eu acho que é preciso ponderar uma questão que talvez esteja passando ao largo. Vamos aproveitar este julgamento em especial para que nós possamos também nos perquirir sobre essa competência originária penal do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito, sinceramente, que o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito a quem pensa de maneira distinta, não tem vocação para conhecer desse tipo de demanda, embora, obviamente, esta competência esteja prevista na Constituição. Acho que desde a Ação Penal 470, vulgo a ação do Mensalão, que nós detectamos uma série de percalços no exercício dessa competência penal originária. Não me parece que nós tenhamos paralelo em qualquer lugar do mundo que tenha uma Corte Constitucional que é, ao mesmo tempo, cúpula do Poder Judiciário e ainda exerce competência penal originária. Acho que é momento do Brasil discutir ou de rediscutir a decisão que foi tomada lá por ocasião do nosso legislador constitucional originário, para que a gente possa realmente repensar essa questão de uma maneira bem ampla, e esse debate é absolutamente necessário a meu juízo. Segunda questão,
de novo, indo ao encontro do que disse a professora Soraya, ela tem absoluta razão. Nós não podemos, obviamente, compreender o processo penal a partir de uma leitura, com todo respeito a quem pensa de maneira distinta, a partir de uma leitura de preponderância de norma regimental. A norma regimental é obviamente importante, aliás, o regimento interno do STF, é o que diz a jurimetria, é talvez das normas mais mencionadas no país por ocasião dos julgamentos que temos aí no ambiente do nosso Poder Judiciário. Mas jamais uma norma regimental pode, obviamente, criar qualquer tipo de obstáculo, né, ao ensejo, ao manejo, à dedução de uma pretensão recursal. Então, de novo, né, Leandro, e aproveitando inclusive o paradigma da própria Ação Penal 470, que permitiu um amplo manejo recursal naquela ocasião. Então, para além de um eventual dissenso em que o regimento, obviamente, vai falar 4, mas há uma jurisprudência prévia falando 2, a mim me parece, com todo respeito, exatamente para que a gente possa dar garantia da qualidade para esse tipo de processo que, a meu juízo, com todo respeito, já é, em alguma medida, teratológico, com todo respeito a quem pensa de maneira distinta, mas a mim me parece que basta um único dissenso para que, eventualmente, nós tivéssemos aí a necessidade de ter um crivo pela composição máxima do Supremo Tribunal Federal, até, como bem ponderou a professora Soraya, até para que a gente possa, de verdade, garantir o tal do amplo direito de defesa e contraditório. Ora, o legislador constituinte não usa palavras desnecessárias. Quando ele fala amplo direito de defesa e contraditório, amplo é grande, não é pequeno, não é mitigado. É a partir dessa compreensão que a gente tem que enxergar esse processo, independentemente de quem são os réus envolvidos. Ok. Conversamos com o doutor em Direito Constitucional e professor de Direito Penal, Fernando Capano, e também com a advogada, professora e doutora Soraya Mendes, a quem eu agradeço pela presença aos dois. Muito obrigado e até a próxima. Boa noite. Boa noite.